Olá, hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 3, tá? Quais as diferentes explicações para o surgimento da vida na Terra. Então, para isso a gente precisa de saber alguns detalhes, beleza? Como, por exemplo, o surgimento do universo, tá? A explicação científica mais aceita é dada pela teoria da grande expansão, que a gente conhece como a teoria do Big Bang. Conta que existia uma matéria comprimida em um único ponto, mais ou menos em torno de 14 bilhões de anos atrás, formando uma esfera densa e extremamente quente, que ocupava um volume muito reduzido. E aí ocorreu, num certo momento, uma explosão muito forte, aonde originou o universo, tá? Surgiram assim as galáxias, como a Via Láctea, que a gente conhece, aproximadamente 8 bilhões de anos atrás, com mais ou menos 100 bilhões de estrelas, entre elas o Sol. Pesquisas recentes mostram que as galáxias estão se afastando, tá? Por isso eles acreditam na expansão do universo até hoje. E o sistema solar, que é composto por planetas, satélites, asteroides e outros corpos celestes que orbitam em torno do Sol. Por muito tempo, a explicação para o surgimento da vida dos seres vivos, era pautada em duas teorias. A teoria da expansão, da geração espontânea, que é a biogênese, e a teoria da biogênese. A teoria da biogênese, ela sugere o seguinte, que seres simplesmente nasciam, se originavam, tá? De matérias inanimadas, ou seja, que não tinham vidas. Essa teoria, ela perdurou da antiguidade até mais ou menos no século XIX. E aí surgiu, né, a teoria da biogênese. E é a biogênese que diz que o ser vivo somente pode ser originado a partir de um outro ser vivo, tá? Por meio do processo de reprodução, tá? A observação mais atenta à natureza e o despertar de curiosidades também colaboraram para isso. Dessa forma, o desenvolvimento de pesquisas conseguiram provar que a vida só surge a partir de um ser vivo pré-existente. E aí eu vou listar alguns experimentos que aconteceram. Experimento de Red, experimento de John Neada, experimentos de Lázaro Spallanzani, é só nome difícil, gente, e o experimento de Pasteur. Pasteur e Red, né, foram de fundamental importância para salientar que um ser vivo não poderia surgir a partir de matéria inanimada, mas sim de reprodução entre os seres vivos. Mesmo assim, muitos pesquisadores ainda acreditam, ficaram por um bom tempo, acreditando na geração espontânea. Como surgiu a vida na Terra? Aí existem algumas hipóteses. Aí eu separei algumas para vocês aqui, tá? Panspermia, que é micro-organismos ou esporos vindos de outros planetas através de meteoros e outras partículas vindas do espaço terrestre, tá? A outra, criacionismo, essa é fundamentada na Bíblia, tá? Pela fé da criação divina, que é narrada no livro bíblico, né, do Gênesis, onde encontramos a descrição de maneira pela qual Deus criou todos os seres vivos, né? O universo. Evolução química da vida. Os primeiros seres vivos se originaram gradualmente a partir da combinação espontânea de moléculas inorgânicas que se organizaram e formaram as moléculas orgânicas. E aí surgiu os aminoácidos. E o surgimento do sistema individualizado, né, que são os aminoácidos, se organizaram em proteínas, que por sua vez se organizaram em colóides, que surgiram uma espécie de membrana primitiva, que por fim se organizaram em seres unicelulares e procariontes. E aí eu começo a falar um pouquinho da evolução do metabolismo energético, tá? Tem duas hipóteses aonde a gente encontra isso daí. A hipótese heterotrófica, né? E a hipótese autotrófica. A hipótese heterotrófica, eles acreditam, né, que os primeiros seres não produziam o seu próprio alimento, tá? Necessitava de um outro ser para a obtenção de energia. A hipótese autotrófica já achava que esses caras produziam seu próprio alimento a partir de reações químicas entre compostos inorgânicos em locais profundos, como os oceanos, né, fontes termais, fendas ao solo do oceano. Dessa forma, esses caras apresentavam independência da luz solar e poderiam ter surgido antes da escala evolutiva aí. Em alguns livros a gente vai achar que a teoria da hipótese autotrófica é mais aceita do que a heterotrófica. Mas aí cada literatura e cada cientista, grupo de cientistas, acreditam numa linha, tá?
Para terminar, a gente já fala do surgimento dos eucariontes, né? Que a gente viu que surgiram os procariontes. Eucariontes, a gente tem a teoria chamada da endossimbiose. O que significa? Surgiram organelas, né, das quais a gente conhece, na verdade, a gente vai passar a conhecer cloroplasto e mitocôndrios, e num dado momento, essas organelas, elas foram capturadas por seres, tá? Por células eucariontes, das quais elas nunca mais conseguiram sair, tá? E aí surgiu a teoria da endossimbiose, né? Que é que permaneceram dentro dessas células, né? A trocaram, né, gente? Porque a mitocôndria faz parte da respiração celular. E aí elas, através disso, tiveram uma moradia em troca de um favor, né? Que aí entra a parte da simbiose, tá? Foi proposto pela microbiologista norte-americana Lynn Margulis, tá? Há muito tempo atrás. Bom, é isso, galera, tá? Façam os exercícios, vou enviar o meu e-mail lá nas orientações da aula, tá? Mandem para ele as suas dúvidas, não tem problema nenhum, pode mandar áudio, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Beijos e até breve.